Galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A Prof. Fer também está muito bem, meio descabelada, mas está bem. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências. Sextou da nossa semana, como passou rápido, né, pessoal? Meu Deus, o tempo tá voando, gente. Então tá, nessa aula de ciências, pessoal, de hoje nós vamos finalizar a disciplina na apostila, tá? Vamos lá para a página 200 e 251. Não. 250 e 251, essas duas páginas que a gente tem para fazer hoje. Na página 250 temos uma leitura não verbal, uma leitura de imagem, e na página 251 temos um mapa conceitual para ler e completar com alguns termos lá, tá? Para finalizar a aula, vamos realizar os dois flashcards da disciplina, tá? O primeiro é sobre conservação e o segundo é sobre mineral. Vamos rever e falar sobre esses dois conceitos para vocês poderem fazer aqui os flashcards, tá? Então vamos lá na página 250, diz assim: de olho na cena. Nesta aula você vai aplicar o que aprendeu para analisar uma imagem. Então temos ali uma pintura, né? De Cândido Portinari, chama Futebol essa pintura. Temos ali uma cruz, parece ser uma área rural, o que vocês acham? Num chão de terra, né, onde as crianças estão brincando de jogar futebol. Temos alguns animais, mais para lá tem algumas vegetações, tem algumas plantas, né, mais animais, né, alguns canteiros, tem até uma casinha lá no final. O que eu observo? Número 1. Depois de observar a paisagem da pintura, você diria que se trata de uma cidade ou de uma zona rural? O que ela é para você, uma cidade ou uma zona rural? E como você sabe disso? Responda aí para si mesmo. Número 2. Segundo essa pintura, de que maneiras o solo é usado na região? Então, o solo ali é usado para quê? Para plantar, para cuidar de animais, espaço para brincar, né? Talvez para andar carro. Número 3. Na sua opinião, o solo dessa região pode ter algum problema? Se sim, qual ou quais? E o que levou você a pensar nisso? Tem algum problema nesse solo dessa região? Esse sexto capítulo a gente falou sobre o solo. Tem algum problema nesse solo? O que vocês acham? Ele está sem vegetação, parece que está muito seco, está muito compactado, assim, muita coisa passando em cima dele. O que vocês acham? Tem algum problema nele? E por que está tendo esse problema? Vamos agora lá para a página 251, amarrando as pontas, que é a leitura de um mapa conceitual. Pessoal, as palavrinhas que a gente vai usar no mapa conceitual está ali embaixo, que é rochas, campos de cultivo, compactação e ar. A gente tem que pôr essas palavras nos 4 espacinhos que vai ter lá no mapa conceitual, tá? Cada um no seu devido lugar. Não pode colocar as palavras em qualquer lugar do mapa conceitual, não, tá? É cada um no seu lugar. Então, lá, tudo que a gente falou nesse sexto capítulo foi sobre o solo. O solo, ele é formado por água, minerais, restos de animais e plantas e ar. Olha aí a primeira palavrinha lá no primeiro espacinho, ó. O solo é formado por água, minerais, restos de plantas e animais e ar. Lembra daquele exemplo da esponja lá? Que se você pegar uma esponja e você apertar ela vai ficar pequenininha, porque dela vai sair todo o ar. Mesma coisa a terra. Se você pegar um punhado de terra com uma mão e você apertar, ela vai ficar pequenininha, ela vai ficar compacta, porque você tirou todo o ar dela. Então, no solo, há água, minerais, restos de animais e plantas e ar, tá? E a primeira palavra que a gente usou. E formam as rochas. Tudo isso junto formam as rochas, que dá origem ao solo, né? Então já usamos mais uma palavrinha aí. Rochas, ar e rochas. O solo é formado por água, minerais, restos de animais e plantas, ar, que formam as rochas. Agora vamos para o outro lado lá, o lado direito. O solo pode ser alternado por construções, que fica na cidade, e campos de cultivo, que fica na zona rural, tá? Ele pode ser alternado assim, na zona rural e na zona urbana. Construções que ficam na cidade e campos de cultivo que ficam na zona rural. Já usamos 3 termos lá de baixo. E essas alterações, né? Elas podem causar erosão do solo. Quando a gente tira as árvores, desprotege o solo cai.
né? Pode causar poluição pelo excesso de produção de lixo e também pode causar compactação, porque antes de haver uma construção, aquele solo é batido, tirado todo o ar dele para que ele fique bem firme, tá? Então usamos aí o último termo. Então o solo ele pode ser alterado por campos de cultivo que fica na zona rural e também por construções que ficam na zona urbana, que é a cidade. E essas alterações, essas modificações podem causar erosão, poluição e compactação, tá bom? Pessoal, para finalizar nosso sexto capítulo de ciências, vamos retomar o conceito de conservação e o termo mineral, tá? Conceito de conservação, conceito de mineral. Então lá, o conservação, que é o primeiro lá no capítulo 5, vamos voltar para o capítulo 5, ele está na página 220. Então, nós vamos para o capítulo 5 de ciências, na página 220. O tema do nosso quinto capítulo de ciências foi sobre os ambientes. Quem lembra? Ó, os ambientes onde vivemos. Nós falamos sobre a zona rural, falamos sobre a zona urbana, falamos sobre os ambientes naturais e sobre como conservar esses ambientes, o que nós podemos fazer. Então, para você, o que é conservação? Você vai colocar o teu nome, a data de hoje, vai colocar o que é conservação. O que é, pessoal, está escrito lá na página 220, no cantinho esquerdo da página, está escrito assim: conservação, conjunto de ações destinadas a garantir o acesso do ser humano ao ambiente sem modificá-lo de forma prejudicial. Tá? Então, isso é o significado de conservação. Você pode colar aqui uma paisagem, você pode fazer um desenho bonito, você pode desenhar uma área que estava modificada, que estava sem árvores, que o solo estava feio, e depois você pode desenhar a mesma imagem já conservada, com as pessoas que fizeram atitudes para melhorar, né, aquele ambiente, tornar ele mais possível sem modificação humana. E lá atrás você vai escrever o que é conservação, que é um conjunto de ações destinado a garantir o acesso do ser humano ao ambiente sem modificá-lo de forma prejudicial. E daí você vai dar uns exemplos, ok? Não esqueça de colocar o adesivinho lá do meu atendimento. Entendimento, não atendimento, tá? No próximo flashcard é sobre o mineral. Esse mineral está lá na página 234, pessoal. Página 234 está falando sobre mineral. Mineral é uma partícula sólida de características variadas, como cor, dureza, entre outras, que constitui as rochas. Então, o mineral fica nas rochas e ele tem características diferentes uma das outras, né? Então, você pode aqui tirar uma imagem de um mineral, de uma pedra, de uma rocha da internet e colar. Você pode desenhar, você pode procurar em livros aí que você tem de recorte, revista. Depois, vai escrever o que é um mineral, tá lá na página 234, a prof acabou de ler, e vai citar exemplos de minerais, ok? Pessoal, na aula de hoje é só isso. Na próxima aula, a gente continua. Se na próxima sexta não houver aula de ciências, a prof vai ver ainda como é que vai ficar. A prof ainda vai voltar para fazer uma revisão de ciências, falando novamente sobre os ambientes, falando novamente sobre os solos, tá bom? E vocês façam aí na casa de vocês a parte da leitura, a parte da leitura não verbal, da leitura dos textos, né? Dos mãos na massa, quem não fez, mão na massa sobre a terra, mão na massa sobre... Qual que era mesmo o outro? Mão na massa... Ah, era o joguinho, né, pessoal? O joguinho lá dos ambientes, corre atrás para fazer, tá bom? Qualquer dúvida, me procure que a prof tá aqui para ajudar, tá bom? Tchauzinho!